Como jejuar? Será se nós estamos jejuando de uma forma correta? Será se nós estamos fazendo de certinho para Deus ouvir e receber o nosso jejum? A paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos fala aqui é o irmão Erivan, pastor pela misericórdia, e hoje eu estarei aqui lhe ensinando como começar um jejum. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O jejum, para que você entenda, o jejum vai nos levar a um nível muito poderoso diante do Senhor. Pois jejum é simplesmente eu deixar de me alimentar por algum período de tempo ou por algum período de horas. E isso vai fazer com que o nosso espírito tenha força em Deus e que o nosso desejo carnal vai caindo. Então, quem tem essa prática de jejum, ele consegue ter uma vida de equilíbrio e uma vida de vencedor das tentações. Então, fique até o final desse vídeo e você vai descobrir como começar um jejum que agrada a Deus. Meus queridos irmãos, que Deus vos abençoe, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a esse canal. Como começar um jejum? Primeiro, irmãos, antes de tudo, temos que ter propósito. Quando vamos começar um jejum, precisamos ter um propósito. Precisamos colocar diante de Deus um propósito, para que este jejum possa, aleluia, nos dar mais êxito naquilo que nós pedimos a Deus. Pois quando nós fazemos jejum debaixo de um propósito, é muito mais eficaz e mais poderoso. Entenda, primeiro ponto, todo jejum iniciamos debaixo de oração. Todo jejum, às vezes nós falamos, eu vou jejuar, mas não ora para iniciar um jejum. Temos que ter esse propósito. Toda vez antes de jejuar, quando vai começar, ore ao Senhor. Inicie orando. E nesta oração, de joelhos, coloque o teu propósito diante do Senhor. Coloque a tua necessidade. Senhor, eu estarei jejuando por isso. Eu estarei jejuando por isso e eu creio no milagre. Deus, ele se agrada quando nós iniciamos de joelhos dobrados com um propósito. Louvado seja Deus. Segundo ponto do jejum. Todo jejum, ele precisa ter leitura da palavra. Por quê, irmãos? Porque o jejum, ele é um momento em que nós separamos para Deus. E entenda algo nesse vídeo. O jejum não muda Deus. Ele muda a minha vida e a tua vida. O jejum não é para mudar Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É para mudar a nossa vida. É para mudar o nosso caráter. Então o jejum é para isso. É para nos moldar e para nos colocar mais perto do Senhor Jesus Cristo. Então entenda isso. Entenda isso através desta palavra. O jejum muda você. Vai colocar você mais perto de Deus. O jejum é eu parar de alimentar por um período de hora. Só que durante este período que nós estamos em jejum, temos que ter essas práticas. Ouvir pregações, coisas espirituais, ler a palavra do Senhor, cantar hinos a Deus. Pois isso faz com que o seu jejum seja mais eficaz, pois você está tendo um propósito, está tendo um alvo. E entenda que o alvo tem que ser Cristo. O alvo é chegar-se a ter mais intimidade com Cristo. E com isso também fortalecendo o nosso espírito. Então sempre quando for jejuar, entenda isso. Tem que iniciar na oração, tem que ter um propósito diante do Senhor, tem que ter leitura da palavra, tem que ter hinos cantados. E quando for encerrar o jejum, encerre também debaixo de oração. Sempre comece orando e termine orando. Tudo que nós começamos orando e terminamos orando tem êxito. Porque o jejum, irmãos, ele move o coração de Deus. Pois quando nós paramos para ter uma vida de jejum ou para jejuarmos, nós estamos dizendo que aquilo que está do mundo não nos agrada.
e aquilo que está no céu nos agrada. Então nós abrimos um portal celestial para termos acesso ao Santo dos Santos através do jejum. Pois um homem, quando ele tem essa prática, ele fica com os ouvidos mais sensíveis para ouvir a voz de Deus. O ouvido mais sensível para entender, a visão fica mais ampla para compreender. E daqui a pouco quando você coloca o teu propósito diante de Deus, se é a tua casa, se é o teu casamento, se é a tua família, daqui a pouco começa a mudar tudo. As coisas começam a mudar, a vida começa a mudar, os pensamentos começam a mudar, e você não vai ficar assim perguntando quão rápido foi, por quê? Porque você fez o jejum correto. Às vezes nós queremos jejuar, mas queremos fazer tudo errado. Queremos estar vendo aquilo que não edifica, queremos estar fazendo aquilo que não edifica, e simplesmente vamos ter um jejum de dieta. Simplesmente. Quando você para jejuar e faz tudo que não agrada a Deus, fica sem se alimentar, mas ficam vendo coisas que não te edificam nesse período, fazendo coisas, discutindo, brigando, muitas das vezes até xingamentos em muitas pessoas. Isso não é jejum para espiritual, é jejum de dieta. Mas neste vídeo eu estou lhe ensinando a fazer o jejum espiritual, o jejum que move o coração de Deus. Amém, irmãos? O jejum que move o coração de Deus. E esse jejum, você fazendo dessa maneira que eu estou te falando aqui, você vai ver como a tua vida, a tua família vai melhorar. Inicie orando, de joelhos, de preferência. Ah, pastor, mas eu sou debilitado, eu não posso ajoelhar. Senta, deita, não importa. Mas inicie sempre na oração. Inicie sempre o teu jejum na oração. Segundo, tenha um propósito. Coloque um propósito no teu jejum. Coloque, Senhor, eu vou jejuar hoje por isso. Eu vou jejuar nessa segunda-feira pelo meu trabalho. Eu vou jejuar na terça-feira pela minha casa. Eu vou jejuar na quarta-feira pelos propósitos da minha construção da minha casa, para que Deus abra uma porta de emprego para o meu filho. Eu vou jejuar na sexta-feira. E aí você tem um propósito. E com isso, você vai ter êxito maior ainda. Por quê? Porque quando nós sabemos o que queremos, fica mais fácil. Às vezes jejuamos sem saber propósito. O que queremos no jejum? Jejuar apenas por jejuar? Não, tenha um propósito no teu jejum. E sempre louve ao Senhor. Ouça pregações, ouça louvores, leia a palavra de Deus. Porque quando nós oramos, nós temos êxito. E no período do jejum, irmão, sempre tenha períodos de oração. Não ore simplesmente para iniciar o jejum. E nem ore simplesmente para entregar o jejum. Mas tenha um período, tire 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Tire desses períodos aí, do período que você vai ficar. Se você for ficar de 6 da manhã a 13 horas da tarde, tira um período ali entre esse período para estar lendo a palavra, para estar ouvindo hinos, pregações. Isso edifica o teu espírito. E quando nós edificamos o nosso espírito, a nossa carne, ela vai caindo, o nosso desejo carnal vai perdendo as forças. E com isso nós vamos ter mais privilégio. O céu se abre mais ainda e começamos a ter visões, revelações. Deus começa a mostrar o oculto, o escondido. Deus começa a mostrar como o diabo está vindo para te atacar e você vai saber lutar contra essas armas. Então essa é o verdadeiro jejum espiritual para quebrar cadeias e para quebrar correntes da tua vida. Amém, meu querido? Que Deus abençoe. Esse foi o vídeo de hoje. Que se esse vídeo foi bênção para a tua vida, deixa o teu like, compartilhe para que mais pessoas venham também aprender a fazer o jejum espiritual. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Fiquem todos na paz e na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.